Hoje nós vamos falar do Clube do Trem. Vamos saber sobre esse clube e como ele atua em Friburgo. Vem comigo! Em Friburgo existe um grande movimento em prol do trem. A nossa antiga, Maria Fumaça. E nós vamos conversar um pouquinho com o senhor Ordilei, que é um escritor, pesquisador ferroviário e também o presidente do Clube do Trem. E ele vai explicar, contar um pouquinho dessa história, de como surgiu, enfim, a linha ferroviária aqui na nossa cidade. Contar um pouquinho da história pra gente. Tudo bom, senhor Ordilei? Bem, e você? Grata por o senhor estar aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. O senhor pode contar um pouquinho do surgimento dessa linha de trem, da importância, tem como o senhor falar um pouquinho da importância dessa linha ferroviária que surgiu, aqui foi 1800 e? Aqui em Friburgo, 873. E ficou até? 1964. Quase 90 anos. Tem como o senhor contar um pouquinho sobre essa história dessa linha ferroviária aqui em Friburgo? Claro. Geisa, o barão de Nova Friburgo, Antônio Clemente Pinto, ele foi um dos homens mais ricos do Império. Ele aqui na região ele chegou a ter 17 fazendas basicamente produzindo café. Chegou a ter 5.500.000 pés de café. E isso era transportado para o Rio de Janeiro através de lombo de muares. Então, isso levava de Friburgo até o que hoje é a região de Itaboraí, até Porto das Caixas, levava aí uns 4, 5 dias. Então, ele depois que o Barão de Mauá criou a primeira ferrovia em 1854, ele, Antônio Clemente Pinto, que era sócio do Mauá nesse empreendimento, ele fez o trecho de Porto das Caixas até Cachoeiras de Macacu, aqui na base da Serra de Friburgo. São 39 quilômetros. Com isso, ele agilizou muito o processo, porque de Porto das Caixas até o Rio ia através de barcas, levava o café, a produção por ali. Depois, ele morreu em 1869, mas um dos filhos dele, o Bernardo Clemente Pinto Sobrinho, que veio a ser o segundo barão de Nova Friburgo, depois Visconde Conde, trouxe o trem, a ferrovia até aqui em cima. Isso, a inauguração foi em 18 de dezembro de 1873. Com isso mudou totalmente a característica da região, Friburgo e toda a região, porque você fazia essa viagem em 5, 6 horas. Então a coisa facilitou e muito. E o escoamento da produção de café, que foi o princípio da vinda da ferrovia, era muito rápido. E com isso também agregou passageiros, Passou a ter os carros de passageiro e mudou muito a coisa aqui. Na verdade ele começou com essa finalidade de cargas mesmo, de transportar cargas, e depois ele passou a ser também uma via turística. As pessoas viajavam, passeavam, enfim, aproveitavam esse meio de locomoção também para poder sair, transitar pela outra cidade. Senhor Ordilei, vamos falar um pouquinho desse livro aqui. Conta um pouquinho dessa história do livro, que eu vi que está bem interessante, vou comprar para ler. Fala um pouquinho desse livro, é O Apito do Trem. Sobre o que ele trata? Conta pra gente. Geisa, primeiro você não vai comprar, você vai ganhar. Depois eu conto para vocês. A história se passa na Nova Friburgo de 1955 até 1964. Ele estava ativo até o término. Até o término do trem. Enfim, eu consegui fazer um romance memorialista, resgatando muita coisa da Nova Friburgo, mas tendo o trem como fio condutor da... Aqui eu agradeço pelo bate-papo, que isso aqui foi um bate-papo maravilhoso. O senhor é uma pessoa super carismática, super gentil. Desejo, assim, sorte para o senhor aí nesse projeto com o presidente do Clube do Trem. E nós vamos falar muito disso, porque eu vou estar juntinho de vocês no que eu puder para apoiar esse projeto. Gente, eu estou aqui com o seu Antônio, que é um apaixonado por trem. E ele vai contar também um pouquinho da história dele, que envolve Friburgo. Tudo bom, seu Antônio? Tudo bem. Conta para mim qual é o seu envolvimento com o trem. O meu envolvimento com o trem, ele começa desde de criança. A minha família toda é do Rio de Janeiro. E o irmão caçula do meu pai conheceu uma moça de Friburgo. E o casamento, quando aconteceu, a família toda veio a Friburgo.
Nessa época eu tinha 10 anos e não praticamente o transporte melhor para Friburgo era o trem. Então o trem saía da antiga estação Barão de Mauá por volta de 5h30 da manhã. Um lugar belíssimo, por sinal, né? Lindo, lindo. A estação do Barão de Mauá foi construída pelos ingleses. É uma coisa assim, uma beleza indescritível. E graças a Deus que agora está sendo reestruturada, remodelada pelo patrimônio histórico. Quer dizer, as pessoas que viveram essa época têm recordações belíssimas, né? Seu Antônio, sua simpatia, desejo tudo de bom para o senhor. Força para vocês aí nesse novo projeto que só vai vir flores. Só flores. Flores e trem. E trem, muito trem. Gratidão, tá? Eu estou aqui com o Dr. Face, o conhecidíssimo jornalista Girlan. Tudo bom, Girlan? Tudo bom, Geisa. Mais uma vez uma honra estar aqui com você, falando com você. Mais um assunto aí interessante, né, da cidade. A gente conversou um pouquinho com o senhor Dilei, que contou um pouco da história. A gente vê que ele é uma pessoa assim que ama, né, a vida do trem, a história do trem. E ele foi... explanou isso muito bem. Seu Antônio com as recordações dele, né, que foi super bacana. Agora, Girlan, o que eu queria ouvir de você? Vamos falar desse clube do trem. Qual é a viabilidade desse clube de fato? Como que ele acontece? Como que ele surgiu? As pessoas podem participar? Fala um pouquinho dos objetivos concretos do clube do trem. Exatamente. O clube do trem é a proposta de reunir essas pessoas, né, que são os ferroviaristas que gostam de trem. Né? A gente tem um foco grande também nas famílias dos ferroviários, porque a gente acredita que essa região toda aí é um remanescente muito importante. A gente já tem contato, a gente esse ano agora em maio conseguiu fazer uma homenagem a 2 ferroviários. Nós descobrimos 4, mas homenageamos 2 que ainda estão aí entre a gente, e essas famílias são importantes. Então o clube ele veio exatamente para isso, para resgatar isso, porque isso está disperso aí pela região. As famílias, a gente a cada dia que conversa descobre, fulano de tal é filho de ferroviário. Então isso é muito legal e a nossa intenção é exatamente essa. Já tem um projeto, pelo menos em conversa, né? De criar uma linha, ativar uma linha novamente, que vai de Sumidouro até... Explica um pouquinho esse trajeto. Na verdade, em Friburgo tem alguns locais que são remanescentes, né, de ferrovia. Mas hoje a gente chegou à conclusão que a viabilidade, até técnica, melhor, é um trecho que tem de Murinelli a Mariana. Né? Murinelli é um distrito de Mariana, de Sumidouro, Mariana também, que é um trecho que dá em torno de 10,5 km, porque lá você tem a questão dos túneis que estão preservados. Lá seria também uma estrada cênica, porque você vai até ver a cascata Condidê nesse... Que é linda. Exatamente, tem os túneis que estão lá, a prefeitura lá preservou. E Sumidouro tem um empresário, que é o Mitolino, né, Doninho de Souza, que ele é um aficionado também por ferrovia, tem as fazendas lá que ele já faz um trabalho de turismo lá, ele está preparando uma fazenda para ser um hotel fazenda. Então, assim, a gente tem uma perspectiva grande, inclusive até porque existe uma lei estadual que criou o programa de incentivo ao trem turístico no estado do Rio. E o deputado Anderson Nogueira, ele é coautor de uma emenda que inclusive já direciona para lá esse trecho de linha férrea. Então já existe essa possibilidade. E para isso acontecer é preciso que tenha investidores interessados. Né? É isso que eu queria chegar. O que vocês precisam? O que hoje o Clube do Trem precisa para se tornar viável? A questão da linha férrea basicamente é recurso financeiro, né? E que a gente não pode pensar se um empresário vai bancar isso. Isso vai ter que ser um pool de empresários, porque o investimento não é baixo, né? Inclusive ele tem também um retorno, mas vai levar alguns anos. Agora, uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte: a gente não pode pensar só na linha férrea com finalidade turística, mas em toda a cadeia produtiva, né? Porque quando você fala assim, você implantou a linha, vamos imaginar aqui, por exemplo, você vai ter um museu aqui em Friburgo, aí você vai ter a linha lá, as pessoas até falam, por que não faz isso em Friburgo? Eu acho que é a visão regional também, você está criando uma outra possibilidade de envolver o município próximo num projeto desse. Galerinha, vamos ficar atentos a amar essa cidade, é dessa maneira, não é falando eu amo Nova Friburgo, mas sim atuando. Vamos lá, que
custa ouvir? Vamos ouvir a proposta desse clube. Gente, eles estão aí há um tempão se reunindo. Enfim, para hoje ter 50 associados, nós podemos fazer parte dessa história também. Quem sabe, amanhã você pode falar, eu fiz parte dessa história, tá aí o Maria Fumaça de novo, porque eu fui lá, apoiei e tive presente. Você, empresário, fique atento, porque é uma grande oportunidade de a gente parar de reclamar e sim tirar benefícios disso, né? Vem pra cá, espero vocês. Bye, bye.